Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui juntos. Obrigado pelos nossos convidados que hoje vêm prestigiar também a família do Ígnio e da Rosana com os meninos. Obrigado, Senhor, que o Senhor os abençoe a cada um deles, que eles tenham um tempo de edificação, um tempo de ouvir também da Tua palavra, mas principalmente um tempo de se alegrar juntamente com a família. Nós te agradecemos. Que esse tempo agora, Pai, em que vamos compartilhar da Tua palavra seja importante, Deus, seja marcante nas nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já imaginou se não houvessem ruas e estradas na terra? É possível a gente imaginar um mundo sem caminhos? Eu estava tentando imaginar isso ao meditar sobre a mensagem de hoje. Eu não consigo conceber um mundo, não é? Lógico que seria possível, né? O homem se adapta e consegue sobreviver a muitas coisas, mas eu acho complicado se nós começarmos a pensar de verdade sobre isso. Como que seria o mundo sem estradas, ruas e caminhos? Não sei, quando eu era criança, nós nos mudamos para o interior. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. Nos mudamos para o interior de Minas Gerais. Saímos de Belo Horizonte. E é interessante que no interior tem muitas estradas, né, estradas de terra, né, e era muito emocionante para mim quando criança, né, passar por aquilo ali tudo, né, de que seja de carro, que fosse a pé. Mas o que era interessante também é que alguns lugares eles eram muito remotos, não havia estrada para chegar. Mas isso não significa que não houvessem caminhos. Apesar de não haverem estradas onde pudessem passar carros, haviam caminhos que se passava ou a cavalo ou a pé. Mas eram caminhos marcados, de fato pessoas passavam por ali. Se nós formos avaliar essa questão, até mesmo os animais. Meu pai era caçador, né? E eu fui caçar com ele algumas vezes. E é interessante porque o bom caçador, ele sabe observar onde tem caminho de bicho, onde os bichos fazem caminho, são trilhos, são lugares costumeiros. Geralmente esses caminhos levam esses animais à água e à comida. Alguns são rotas de escape também, né? Mas a vida precisa de caminhos. A vida precisa de caminhos. O homem cria caminhos por uma necessidade de conexão. Por isso as estradas nasceram, né? Essa necessidade de conectar-se, né? Um povo se conectar com outro povo, né? Mais tarde os romanos, eles levaram isso à excelência, porque as famosas estradas romanas não apenas serviam para conectar, mas para transportar seus exércitos para o comércio, para o correio, né? E uma das coisas que conseguiu manter o Império Romano funcionando por tanto tempo também foram as suas estradas, os seus caminhos. Daí que surgiu aquela famosa frase: todos os caminhos levam a Roma. Não sei se você já ouviu essa expressão, muito conhecida, né, ao longo da história. Todos os caminhos levam a Roma. Por quê? Justamente porque as estradas levavam para a capital. Essa necessidade de conexão e também essa necessidade de sobrevivência leva o homem então a criar caminhos, a estabelecer rotas, a estabelecer uma forma de se conectar, de andar, de se ligar e de sobreviver. A Bíblia também fala sobre caminhos. A Bíblia fala sobre caminhos, mas não tanto nessa conotação humana, de necessidade de conexão e necessidade de sobrevivência, mas fala de caminhos
muito mais para expressar a vida. Em vários momentos na Bíblia nós vamos encontrar Deus falando sobre caminho, os seus profetas falando sobre caminho, e em toda a Escritura nós vamos encontrar essa conotação do caminho falando a respeito da vida. No Salmo 37, verso 5, nós encontramos o salmista, por exemplo, dizendo o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Como que eu posso entregar o meu caminho se o que eu estou falando é de uma estrada, de uma rua? Claro que não. A Bíblia está falando da sua vida. Entrega a sua vida, sua forma de viver ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. É uma chamada para todos nós que queremos avançar, que queremos nos mover, que queremos progredir, que queremos ir além, mas às vezes, mesmo com as nossas tentativas, nós não conseguimos, mesmo com os nossos esforços humanos, não conseguimos. Então o salmista, ele nos chama muito bem a atenção, dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele vai levar você, ele vai conduzir você, ele vai guiar a sua vida. Quando nós falamos da vida, e a Bíblia trata de caminhos se relacionando com a nossa vida, ela também fala que as decisões que nós tomamos, elas são comparadas ao caminho, porque as nossas decisões, elas nos levam a determinada direção. Por exemplo, se o meu pai não tivesse decidido se casar com a minha mãe, eu não existiria, porque eu sou a combinação tanto do meu pai quanto da minha mãe. Se meu pai não tivesse casado com a minha mãe, que fosse o mesmo espermatozoide que me gerou, mas teria a metade de uma outra pessoa que não era minha mãe, eu seria então uma outra pessoa, com uma outra cara, com um outro ambiente. Mas ele se decidiu casar com a minha mãe, não é? E dentre 5 filhos eu sou o 4. Imagina se tivessem parado no primeiro igual eu, né? As decisões, elas falam de cursos da nossa vida que são tomados. Houve um dia em que você decidiu vir para essa terra. Eu não sei o que levou você a tomar essa decisão, mas provavelmente várias outras decisões, várias outras coisas concorreram e aconteceram, e às vezes decisões até de outros, né, influenciaram para que você chegasse nesse exato momento. O momento de decidir vir para esse lugar. Isso fala então de caminhos. As minhas decisões me levam a caminhos. As minhas decisões, elas me levam a viver determinadas circunstâncias, a me colocar em determinados lugares, a conhecer determinadas pessoas. Eu me lembro de uma vez em que, refletindo sobre isso, eu comecei a pensar sobre as pessoas com as quais o meu caminho atravessou o caminho delas, né? Não atravessar no sentido pejorativo, né? Mas se encontrar, como se fossem encruzilhadas, onde um caminho se encontra com o outro. E eu comecei a ficar assim maravilhado, né, com essa realidade, né, de pessoas que você nunca sonhou em conhecer, de regiões que você nunca pensou em conhecer. De repente, as decisões que foram tomadas lá no passado, elas foram levando você até que, você e a outra pessoa, até que de repente vocês se encontram. Isso é um mistério, não é? Mas ao mesmo tempo é tão impressionante que uma decisão, ela seja suficiente para mudar o curso da minha vida. A Bíblia trata dessa situação de uma forma muito séria, se eu posso dizer assim. Em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12,
nós encontramos o texto dizendo o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, ou parece ser bom, mas o fim dele são caminhos de morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele são caminhos de morte. O que significa isso? Significa que as minhas decisões, elas me levam e podem me levar a ter uma vida, ou elas podem me levar também à morte. Morte aqui não apenas no sentido de morte, morri, fui embora, mas no sentido também de destruição. Mas nós não podemos negligenciar também que as decisões que nós tomamos podem nos levar à morte. E isso é tão sério, queridos, porque não é apenas a morte no sentido de fatalidade, porque eu decidi passar por esse caminho, e nesse caminho eu encontrei com um assaltante que estava armado, e ele resolveu me dar um tiro na cabeça. Mas a decisão de me envolver, por exemplo, com drogas, a decisão de se envolver com drogas, que às vezes não é uma decisão que você toma de uma forma consciente, ela vai acontecendo à medida que você vai se deixando levar pela influência talvez até de outros. Você vai, ou pela busca de realização, ou de satisfação, ou de prazer, e você vai se doando e se deixando levar, e vai experimentando e indo cada vez mais fundo, e não decide parar, até que chega um momento em que aquilo destrói. E olha, queridos, quão terrível é ver uma pessoa sendo destruída pela droga. É terrível. E infelizmente nós vivemos em um mundo hoje destruído pelas drogas. Existe um trabalho sendo feito por igrejas batistas em Belo Horizonte e São Paulo também, talvez em outros estados também, mas em Belo Horizonte principalmente, que a igreja onde eu servia fazia parte das igrejas que apoiavam esse trabalho, que chamava Cristolândia. Eles criaram um centro de triagem e de apoio às pessoas envolvidas com o crack dentro da Cracolândia. Porque infelizmente hoje nas cidades, principalmente no Brasil, é conhecido, as cidades grandes, elas têm um lugar que é chamado de Cracolândia, que é onde a maioria dos usuários de crack vão e ficam perambulando naquele lugar. É um lugar de crime, é um lugar de sujeira, é um lugar de morte, de roubo, de assalto, é um lugar terrível. E graças a Deus Deus tem levantado pessoas para irem naquele lugar, para fazerem diferença. Se chama Cristolândia. Depois se você quiser, Google it. Vai lá, faz isso. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com o trabalho que tem sido feito por esses irmãos que olham e veem vidas sendo despedaçadas, pessoas sendo destruídas pela droga. E começam então a ministrar, começam a falar de Jesus e dar à pessoa a oportunidade de tomar uma outra decisão. Assim como ela tomou decisões que o levou à destruição, ela pode agora tomar decisões que podem levar à salvação e à mudança de vida. Graças a Deus, muitas pessoas, elas de fato decidem. Mas nós sabemos que a pessoa que se envolve com drogas, a destruição ela é tão terrível, porque ela vai destruindo a vontade da pessoa, a capacidade de dizer sim e não. E chega um momento em que não apenas ela tem dificuldade em decidir sair, mas mesmo depois que ela decide sair, ela tem que todos os dias decidir permanecer, evitando e dizendo não às drogas. Ela não tem mais aquelas mesmas barreiras, que as pessoas que nunca foram viciadas em drogas têm. Elas precisam de muita ajuda, de muita graça de Deus. Mas não só isso. Existem pessoas que decidem se envolver com uma pessoa fora do casamento, por exemplo, cometendo adultério. É uma decisão que às vezes acontece de forma sutil, por meio de tentações e tudo mais, mas acaba acontecendo. A pessoa um dia ela decide que ela vai arriscar. Infelizmente, queridos, nós vivemos no meio de uma sociedade hoje que encoraja muito essas coisas. Nós encontramos frases o tempo todo dizendo assim: escute o seu coração, faça o que o seu coração quer.
E aí ela acaba tomando decisões, como dizia minha mãe, né, que trocam os pés pelas mãos. Algo que ela acha que vai ser maravilhoso, lindo, né, acaba se tornando a destruição, não apenas de uma família, mas pode se tornar também uma destruição da própria vida, porque a pessoa nunca mais se ergue. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Por isso nós precisamos muito da graça de Deus para tomar as decisões da nossa vida, porque são caminhos que nós tomamos, são relacionadas com a nossa vida, com o curso que a nossa vida vai tomar, para onde nós iremos, o que faremos e quais as implicações das decisões que tomamos. Mas não apenas o caminho no falar da Bíblia está relacionado com as decisões sobre que caminho tomar, mas também sobre a maneira com que nós vivemos. A Bíblia fala de caminho também nesse sentido, sobre como nós vivemos. Não apenas o que vamos fazer da nossa vida, mas como nós vivemos. Em Provérbios 15, 9 está escrito: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Há uma diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio é aquele que, na sua índole, comete impiedade e pensa e maquina impiedade. Nós estávamos conversando hoje, ao vir para a igreja, a minha esposa me mostrou um lugar onde ela teve o celular roubado. Ela estava com o telefone na mão, checando uma mensagem, foi fazer uma ligação, parou no semáforo, e de repente veio um cara de bike e pegou o celular, tomou o celular da mão dela. Ela não estava vendo a loja, estava concentrada no celular, pegou e foi. Depois, quando ela voltou no trabalho, foi logo assim, em frente ao trabalho dela, ela voltou no prédio onde ela trabalha, tem uma câmera, um sistema de câmeras, e eles passaram para ela a gravação e ela foi olhar o que aconteceu. Na verdade, eram 2 ciclistas que se encontraram, a viram uma certa distância, mudaram de curso, um ficou num lugar e o outro deu a volta. Eu te pergunto, 2 caras andando de bike, veio uma mulher com um telefone, por que eles fizeram isso? Porque eles já saíram de casa com essa intenção de fazer o mal. Eles já saíram para cometer impiedade, porque isso é ser ímpio. É alguém que maquina o mal, é alguém que pensa em fazer o mal, tem a intenção de prejudicar o outro, tem a intenção de roubar do outro, tem a intenção de fazer mal para o outro. Infelizmente, queridos, há pessoas que são assim. E isso é o ímpio. A maneira de viver dessa pessoa é assim, é injusta, é ímpia. Se ela tiver a oportunidade de roubar você, ela vai roubar você. Se ela tiver a oportunidade de fazer mal a você, ela vai fazer mal a você. Outro dia a Kátia esteve recentemente no Brasil, e eu conheço o pai dela, os pais na verdade, né? Ferreira, gente boa demais. E aí ele estava contando para a Rafa uma vez que eu fui assaltado e ele me ajudou a procurar minha Bíblia no outro dia, né? Eu estava voltando da casa da namorada, tarde da noite, era por volta de entre 11 e meia-noite. Tinha terminado o culto, né? Levei para casa e estava voltando para casa. E aí, passando numa rua, de longe eu vi um sujeito sentado no meio-fio. Aí eu pensei assim, viro à esquerda, mudo de direção ou vou direto? Minha decisão não foi acertada não, né? Resolvi direto. Vim só para o cantinho da rua, né? E fui direto. Estava com uma pasta, com os materiais da igreja, eu era professor de escola dominical e tudo. Minha Bíblia, era um tempo frio, estava com minha jaqueta de lã de couro de cordeiro, né? Todo quentinho, todo bonitinho, né? E estou andando e tal. Aí de repente, o cara grita de lá assim,
Quantas horas? Quase meia-noite, o cara sentado no meio-fio, me pergunta as horas. Só que eu era tão inocente, tão desacostumado com essa coisa de impiedade, de ver a pessoa que pensa o mal. Eu de fato não pensei em maldade, Na hora que eu virei para ver o relógio, porque eu estava segurando a bolsa, na hora que eu fiz assim para poder ver o relógio, quando eu assustei já tinham 2 em cima de mim. 2. Aquele que estava sentado e mais um outro, que eu não sei onde que estava, simplesmente apareceu naquele lugar. E aí, meu querido, queriam me roubar. Eu não tinha nem um vale transporte. Sabe aquele... Na época tinha o vale transporte, Era um papelzinho assim que você dava para o motorista do ônibus, para o trocador do ônibus, para pagar sua passagem. Eu não tinha nem um vale transporte. Ele pegou minha Bíblia, e folheou a Bíblia assim para ver se tinha alguma coisa, não tinha nada. Sacudiu assim, não tinha nada, jogou num lote vago, Pegou minhas coisas também, jogou. Aí, nossa, mas ficou com tanta ira. Aí começou a me bater. Arrancou minha jaqueta de couro de carneiro. Arrancou minha jaqueta, arrancou meu cinto, e eu tinha uma sandália, para os mais de cabelo branco aí vão lembrar, uma sandália chamada Zeppelin. Era uma sandália trançada. O Wesley lembra desse negócio? Não lembra não, olha lá. Era um negócio, a sandália. Me tiraram a sandália, o cara estava com tanta ira, me segurando, eu tentei me soltar. Quando eu tentei me soltar, ele pegou o sapato e me deu uma sapatada aqui assim, no pau do nariz. Imagina um negócio que doeu. Doeu demais aquele negócio. Aí, eles começaram a falar um pro outro assim. Começaram, muita ira, vou te matar, não sei o quê. E começaram a me arrastar, assim, para um lugar mais ermo, Me arrastando e tal. Aí tinham saído já da rua, indo para uma rua menor. Aí eu fiz uma oração na hora, é lógico, Lógico que a oração que eu queria fazer era: Senhor, manda fogo do céu, queima esse ladrão agora, mata. Ai, Jesus. Mas a minha oração, você lembra daquela oração mais poderosa que eu já ensinei para vocês aqui? Senhor, me ajuda. Eu falei: Deus, está nas tuas mãos. A minha vida, ela passou como num filme, assim, porque eu sabia que eu estava sendo ameaçado de morte. E naquele momento, mais uma vez eu disse: Deus, minha vida te pertence. Eles só vão fazer comigo, isso eu orando na minha cabeça, Só vão fazer comigo o que o Senhor deixar. Quando eu acabei de fazer a oração, eles me jogaram no chão e falaram: corre. O que eu fiz? Acho que eu nunca corri tão rápido na minha vida. Eu acho que eu ganhava do Bolt. Mas por que eu estou falando isso? Por causa da impiedade. Aqueles homens estavam ali naquele lugar, esperando alguém passar para fazerem mal a essa pessoa. Isso é um modo de viver, queridos. Como existem também aqueles que são justos. Que o seu modo de viver é justo. Que é exatamente o oposto do ímpio. Ele pensa em fazer o bem. Ele pensa em fazer o que é certo, o que é correto. Ele não engana as pessoas. Ele não dá calote nas pessoas. Ele não mente para as pessoas. O justo pratica justiça. E essa é a vontade de Deus para nós, como seres que Ele criou. Deus nos criou para sermos justos. O caminho da justiça, o caminho daquele que segue a justiça é amado por Deus.
Deus ama aquele que é justo. Agora, a Bíblia também fala de caminho debaixo da perspectiva da vida que Deus preparou para nós. O caminho de Deus, ela chama de caminho de Deus. O caminho de Deus, significando a vida que Deus quer que nós vivamos. A vida que Ele quer que nós sigamos. Em Isaías 55, versos de 8 a 9, nós conhecemos esse texto muito bem. Ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Existe uma diferença entre o caminho do homem e o caminho de Deus. Existe uma diferença nas decisões que o homem toma para viver e aquelas que Deus estabeleceu e deseja para ele. O caminho de Deus para você, a maneira que Ele deseja que você viva. Esses são os caminhos de Deus. Deus sempre mira mais alto. Deus sempre espera o melhor de você. É mais ou menos como a conversa de Jó e o diabo. Aliás, de Deus e do diabo a respeito de Jó. Quando o diabo vem, se apresenta diante de Deus, e Deus pergunta para ele: viste o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, que teme a Deus e que se aparta do mal? Deus, Ele deu primeiro um testemunho da realidade de quem é Jó. E o diabo então fala para ele assim: mas é lógico, você dá tudo para ele. Ele tem tudo. Deixa eu tocar nas coisas, deixa eu tocar para você ver se ele vai continuar do jeito que ele é. Deus então disse para ele: então vai, pode tocar tudo que ele tem. O diabo foi lá e tocou em tudo que ele tinha. Tudo, ele perdeu tudo de uma vez. Mas a Bíblia diz que nisto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus culpa alguma. Volta o diabo então diante de Deus e fala assim: mas é lógico, lógico que ele continua íntegro, né? Você dá a ele saúde, ele tem saúde, então né? Algumas pessoas dizem isso: você tem saúde, você tem tudo, não é verdade? Né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente entende melhor esse ditado. Quando começa a dar uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, você entende melhor, né, Valéria? Ele tem saúde, é lógico. Então Deus diz para ele: então tá, você pode tocar, você só não vai lhe tirar a vida. E Jó foi acometido de enfermidades. Mas a Escritura diz que nisso também Jó não pecou e nem atribuiu a Deus culpa. Por que Deus... A maioria das pessoas, quando lê o livro de Jó, fica com um parafuso, assim, fazendo barulho, né? Dentro da cabeça. Tipo assim, o que é que Deus queria com essa história? Por que Deus fez isso? Sabe por quê, querido? Porque o caminho de Deus é mais alto do que o nosso. Jó, apesar de viver uma vida de devoção a Deus, ele vivia uma devoção sem entendimento. Ele vivia uma devoção simplesmente por conta de um costume, de um rito. Apesar dele temer a Deus, ele fazia aquelas coisas sem o verdadeiro entendimento que ele precisava. Deus queria se revelar, Deus queria se mostrar, Deus queria que Jó o conhecesse mais profundamente. E então, no alto desse processo da vida de Jó, Deus se revela para ele. Depois que Deus se revela para Jó, Jó então faz uma oração, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E por isso eu me arrependo no pó e na cinza. O que Jó quis dizer com isso? Ele estava dizendo: olha, antes eu te conhecia neste nível, agora eu te conheço neste nível.
Antes o meu conhecimento do Senhor era limitado. Agora eu conheço muito mais. O caminho de Deus sempre vai nos levar mais alto. Mas nem sempre esse mais alto significa o mais alto que este mundo conhece. Porque quando nós falamos de mais alto neste mundo, de acordo com a visão do homem, é com mais dinheiro, é com mais fama, é com mais tudo, não é? Mas isso não é necessariamente o que Deus está dizendo. É mais alto sim, no conhecimento de Deus. É mais alto sim, na experiência de vida com Ele. Na prática diária, naquilo que você pratica diariamente, naquilo que você vive diariamente. É esse Deus que influencia a sua forma de pensar, esse Deus que influencia o seu relacionamento com o próximo, é o Deus que muda o seu coração, o Deus que muda a sua vida. Quando eu cheguei em casa depois de ter sido assaltado e ter apanhado daqueles homens, o meu coração estava como um vulcão assim. A minha cabeça passava milhões de coisas ao mesmo tempo. Como eu falei, a primeira oração que eu queria fazer era: Deus, trata desses bandidos, né? Acaba com essa raça. Porque a gente se sente, queridos, é um sentimento horrível. Primeiro porque a violência física, ela causa em você um sofrimento, uma dor, que não é a dor física, é uma dor na alma. Você se sente realmente assim, é inexplicável. Acho que só quem já sofreu violência física sabe o que é. É algo que realmente mexe com você por dentro. Mas tem a questão também de você trabalhar, de você adquirir as suas coisas e de repente vem alguém e toma aquilo de você. A força. Acho que se aquele cara tivesse me pedido a jaqueta, eu tinha dado para ele. Mas ele me tomou. A força. Então isso cria dentro de você uma revolta. Né? Você já ouviu o ditado que violência gera violência? É verdade. Um ato de violência, 99% de chance de trazer violência como resposta. A Escritura nos fala sobre isso em Provérbios. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda alivia o furor. Então naquele momento meu coração estava... Mas à medida que eu fui orando, eu fui falando, Deus, né? Fui expressando a minha dor para Deus, falando, por que fizeram isso comigo? Eu não faço mal a ninguém, não é? Eu nunca fiz mal a ninguém, né? E tal, e fui orando, desabafando com Deus, falando, Senhor, como que pode? E Deus começou a ministrar no meu coração, me lembrar das palavras dele. Para tornar uma história comprida curta, como diz o inglês, encerrei o meu momento orando por aqueles dois, pedindo a Deus misericórdia pela vida deles, dizendo, Deus salva, porque eles não te conhecem. Eles estão perdidos porque não te conhecem. Eles não sabem o que é a verdadeira vida. Eles não sabem o que é justiça. Eles não conhecem o amor. Eles não conhecem a Jesus. E eu não fiz isso por um ato de bondade minha. Eu fiz isso por uma intervenção do caminho de Deus na minha vida, da ideia de Deus na minha vida, do pensamento de Deus em mim. Foi Deus me lembrando de como Ele pensa, foi Deus me falando de como Ele sente, foi Deus me mostrando como Ele age. Assim como Jesus na cruz, ao ser crucificado, olha para os seus crucificadores e diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles não te conhecem. Eles não conhecem a verdade, por isso eles estão fazendo tal coisa. É assim que Deus pensa. E é assim que nós devemos pensar.
Esse é o caminho de Deus para a nossa vida. Mas a Escritura também fala do caminho como conexão. Conexão do homem com Deus. O próprio Jesus disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é muito categórico a respeito disso. Há muitas pessoas que hoje em dia, principalmente, numa tentativa de trazer uma resposta inteligente sobre quem foi Jesus, eles dizem: Jesus foi um bom mestre. Jesus foi um mestre que ensinou coisas boas. Jesus foi um cara que marcou história. Muito jóia, os ensinos dele são maravilhosos. Jesus foi um bom mestre, nada mais do que isso. Alguns outros dizem que ele foi apenas um profeta que viveu e que marcou sua geração, marcou seu tempo, mas que também passou. Mas o que me intriga é que essas pessoas não olham para o que o próprio Jesus disse de si mesmo. Ele não disse de si mesmo: eu sou um bom mestre. Eu sou um cara que faz o bem. Eu sou um revolucionário, ou eu sou o profeta. Não, ele disse: eu sou o caminho. Aqui não existe espaço para dúvidas. Ele não está dizendo eu sou um caminho, uma possibilidade, porque algumas pessoas que pensam também que todas as religiões levam a Deus, o que não é verdade. Do contrário, Jesus teria dito isso em todas as suas letras, com todas as suas formas. Ele nunca disse isso. Ele disse sim que ele leva as pessoas a Deus. Não a religião, não é o cristianismo que leva as pessoas para Deus. É a pessoa de Jesus, é o Cristo, o enviado, o ungido, aquele que foi enviado por Deus, o seu próprio Filho, para morrer em nosso lugar e pagar pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Ele é o caminho, é Ele quem leva as pessoas a Deus, não é a placa da minha igreja lá fora. É lógico que aqui não tem a placa, né? Está aqui. Não é a denominação histórica fulano de tal. É a pessoa de Cristo, é o sacrifício que Ele fez na cruz. Foi aquilo que Ele veio fazer. Ele é o caminho. Mas não apenas o caminho em termos de conexão, porque Ele nos liga a Deus. Prestem atenção no que Ele diz. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, através de mim. Significa que eu não apenas encontro Jesus e o reconheço como meu Salvador, mas eu também passo a andar nele. Ele se torna o caminho no qual eu ando ao me achegar a Deus. Lógico, não de forma física, mas significa que o meu coração reflete antes qual é o pensamento de Jesus acerca disso. O que Ele faria neste lugar, como Ele diria, como Ele agiria. E assim nós caminhamos em Cristo. Ele se torna o caminho no qual eu ando, porque tudo que eu faço e tudo que eu decido se torna pensando nele como sendo a referência, o caminho e a direção que eu tomo para me levar a Deus. Jesus é a conexão entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz isso, 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Não existe ninguém, não existe nada, não existe nenhum outro nome que pode nos mediar, que está entre nós e o Pai, a não ser Jesus Cristo. Somente Ele pode nos mediar. Nenhuma pessoa mais. Ninguém mais. Nenhuma religião, nenhum livro de orações, nenhum ritual pode nos levar a Deus, a não ser Jesus Cristo. Ele é o mediador. Mas Jesus se torna também um modo de vida que nós devemos viver. Em Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo fala sobre isso, dizendo: porque os que dantes conheceu, falando sobre Deus, né? Que
que Ele nos conheceu antes da fundação do mundo, dizendo: os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa imagem significa que Deus, quando pensou na humanidade, Ele pensou em pessoas que se tornam semelhantes a Jesus, não no seu rosto. Nós nunca teremos o rosto igual. Você deve estar dizendo assim: graças a Deus que eu não vou parecer com você, né? Tudo bem, eu dou para você esse crédito. Não, ele está falando de semelhança de caráter. Ele está falando de vida. Ele está falando daquilo que nós somos. De que Deus enviou Jesus para que através do sacrifício de Jesus nós pudéssemos receber a vida de Cristo e nos tornarmos parecidos com Ele em caráter. Pudéssemos viver a vida de Cristo. É isso que Paulo diz quando ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este é o caminho de Deus para nós. Esse é o caminho que Ele planejou para mim e para você. E aí fica uma questão e uma pergunta para todos nós. Eu creio que bem propícia pelo tempo que nós estamos vivendo. A maioria das pessoas, quando chega nesse tempo, gosta de fazer um balanço, né? Como que foi a minha vida? Como que foi esse ano? O que eu tenho vivido até agora? E começa então a pensar em decisões e resoluções para o próximo ano. Eu quero deixar então com você essa pergunta: qual caminho você vai seguir? Qual caminho você vai trilhar? Qual é a sua escolha para o ano que vem? Como vai ser sua vida? Eu espero que você esteja pensando no caminho. Eu espero que você planeje trazer para você esse caminho. Eu espero que você planeje andar e viver nesse caminho, em tudo que você fizer. É claro que isso é muito mais do que simplesmente uma resolução daquelas de fim de ano. É uma solução ou uma resolução para toda a vida. É uma decisão para viver nela. Que Cristo seja o caminho na sua vida, que te leva a Deus, que te liga a Deus, mas que também leva você a viver uma vida que agrada a Deus. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, aqui neste lugar, expostos à Tua palavra, nós queremos orar. E queremos dizer o quanto o Senhor é importante para nós. Obrigado por cada um que está aqui presente. Deus, a minha oração é para que cada um, ao ouvir essa mensagem, não apenas sinta que a mensagem aqueceu o coração, mas que possa abrir o coração para entender que o Senhor nos propõe um caminho para caminhar. O Senhor nos propõe uma vida para viver. Nós somos chamados para andar nesse caminho. Mesmo com o término desse culto, Pai, eu te peço que essa palavra ela permaneça nos nossos corações e nas nossas mentes, nos ajudando a tomar a decisão certa, nos ajudando a escolher o Teu caminho. Não apenas em termos de salvação, reconhecendo Jesus como nosso Salvador, mas também em termos de santificação, reconhecendo a Jesus como o caminho diário no qual eu ponho a minha vida e caminho. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos chamou para caminhar. Obrigado porque o Senhor nos chamou para Te encontrar. Obrigado porque o Senhor proveu todos os meios necessários para que isso acontecesse. Obrigado por aqueles aqui hoje que estão dizendo sim
Eu quero caminhar nesse caminho. Eu te peço por aqueles que se recusam a caminhar nesse caminho. Eu te peço por misericórdia, eu te peço por graça. Eu te peço que o Senhor convença esse coração de que a melhor coisa que pode acontecer é caminhar com o Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Nós te louvamos, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.